Olá, sou o Hudson Lucena. Eu, Bruno Viano. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o IC. Esse podcast que é totalmente louco, com os assuntos mais insanos, assim, velho. Não tem outro podcast que junte tanto assunto louco quanto o nosso, né? Verdade. Aleatórios demais. É, que junta dois temas em um episódio. Sim. E aí, qual foi o IC seu da semana? Eu tava assim, meu IC foi meio remetido à história. A história? É. Pensando, e se a gente não tivesse sido colonizado por portugueses? E eles não tivessem saudado o nosso ouro? Eu já me parei me perguntando isso, já, mano. E não tivesse levado o nosso ouro? Não é? Nossa. Como é que estaria o Brasil hoje? Seríamos índios ainda? Pelo menos ricos. Teríamos ouro. Mas eu me peguei pensando. Geralmente eu penso bastante coisas históricas se não tivesse acontecido. Bem antigo esse, né? Bem antigo. Histórico. O meu também tem um pouco a ver com coisas antigas, mas sendo desenterradas. Eu não sei se é essa semana que aconteceu, porque eu sou mestre em ver coisas antigas, atuais e achar, nossa, que novo! E aconteceu 2 anos atrás. Abriram uma tumba agora recentemente Recentemente não sei, mas que eu vi agora no Instagram. Recentemente, há 2 anos. Não sei. Eu sei que no meio da pandemia o Egito fez até um evento todo assim, trazendo várias múmias, né? Que iam transferir de um lugar para outro. Sim. E eu vi que estavam abrindo uma múmia de 2.500 anos. Aí eu não sei se foi agora, eu tentei pesquisar ali rapidinho pra ver a gente preparando pra gravar, mas aí vambora gravar. Larga o celular. Gente, isso me remeteu a uma coisa que eu vi essa semana, uma notícia. O quê? Uma notícia não, um vídeo de curiosidade que eu tava vendo, que a única múmia que tem passaporte. Como assim? Se eu não me engano é Ramsés e tal, que foi pra uma exposição que teve que ir na Europa, e pra ir nessa exposição, pra entrar no país, tinham que ter todos os documentos. Ele teve que tirar um passaporte. Que louco, mano. Eu vou pesquisar esse vídeo de novo. Velho, eu fiquei assim. Aí tá lá o homem mostrando e tal. Tem até a data assim de nascimento. Não sei quanto antes de Cristo. Velho, é um passaporte real. Mano, esse mundo tá insano, velho. E outra notícia eu lembrei também. Lembra que a gente falou aqui no podcast sobre aqueles negócios das plantações? Sim. Que tava acontecendo no sul. Sim. Tu viu o que era? Não. Eu vi assim por alto. Era propaganda do Alok. Propaganda do quê? Do Alok. Ai, pá. Puta que inferno. Eu vi essa semana. E as luzinhas no céu é ele fazendo show, então. As luzes. Não, ele disse que não tem nada a ver com as luzes no céu. Aí outros falaram que era coisa da Starlink, mas não sei. Não sei. Mas o das plantações é do Alok. Desgraçado. Era propaganda. Que merda. Fui tapeado. Não, essa piada achei que ia ser agora, que a Pavlova ia. Eu já tava com a minha plaquinha já. Sejam bem-vindos. Minha biduza. É melhor. Dependência Day, todo mundo se fudeu, né? Que tava com a plaquinha dessa no meio do prédio. Foi as primeiras. É um cara insano, né? Não. Mas então. Então, vamos para os temas da semana. Os temas. O pessoal das câmeras, por trás das câmeras, falaram que é idêntico. Da última vez que falaram idêntico, eu falei sobre Outubro Rosa, tu falou 11 de setembro, ó. Bem idêntico. Dá até medo. Vamos ver. Pelo menos isso é bom, que eu tenho certeza que não é igual ao termo seu. Pelo menos eles afirmaram isso. Bom, o meu tema, eu pensei bastante, não, decidi hoje à tarde. Decidi há 5 minutos. É complicado, vocês acham que é fácil? Não é, porque passa 1 trilhão de temas aqui, eu vou falar sobre isso. É perfeito. Mas aí você tem que saber todos os temas. Aí você tem que ver todos, aí você tem que ir lá estudar. Aí como você está estudando,
Aí você olha e você fala, mas esse é mais interessante, deixa eu pesquisar esse. Não, tem uma lista de temas futuros. Não, a lista, o meu tá uma zona aqui, tem uma lista e não tem lista. Tem umas coisas que eu quero falar. Só que esse aqui não tá na lista, nem... Exato, aí tem uma lista, aí tem tipo a lista, aí eu olho e falo, vou falar um deles. Aí quando eu tô pesquisando, vejo um fora da lista e falo, é você então. E nunca vai o da lista. Eu tô pra falar sobre um desde que começou. E não consegui falar. Eu tô com há 4 semanas aqui também na cabeça, eu esqueci de estudar alguns parâmetros dele. Eu preciso de uns dados específicos pra falar sobre, pra não estar falando merda. Isso é muito importante. É muito importante. Mas esse tema a gente só tem... Só pra você falar merda, antes de começar, temos uns pequenos haters agora, que estão ficando famosos. Haters? Tá falando que eu me mexo demais, que eu tava nervoso. Pra quem não me conhece, eu me mexo demais. Eu me encosto direto, eu sou... Ai, gente, é porque vai dando nervoso, vai dando umas coceirinhas. Não é nervoso, a gente tá super calmo aqui. O primeiro episódio, realmente. A gente transparece calma. Tava bem nervoso, mas agora já tá bem tranquilo. A gente entra na transparência calma. Pra quem não atores. sabe, eu sou meio assim mesmo e o Hudson é mais tranquilão mesmo. É que você acha que é tão tranquilo que parece que hoje eu sou mais agitado do que eu sou. Deve então, ser. Mas o povo não sabe o que fala. Não, mas é bom. É bom ter haters, já estão ficando... É bom que a fama tá chegando. Não é? É sinal. Quem quiser autógrafo, pode pedir que nós... Horário marcado, viu? Porque tá... Com certeza. Não façam filas. As 10 pessoas que nos assistem tem que ter organização. Tem que ter organização. A gente vai marcar uma sessão de autógrafos. Às 9, a 10ª é minha mãe. Se bem que dessa vez, talvez ela assista. Outra eu sei que ela não assistiu, porque ela tava meio puta comigo. Acho que ganhamos mais um, que acho que meu irmão também deve estar assistindo. Então deve ser 11 agora. Então fechou. Tá crescendo. Mas ele demorou, hein? Então tu vê que agora... eu tô vendo que agora que a gente ganhou o 6º, 7º. Não é, gente? Depois de um mês de podcast, ele... deixa eu assistir esse negócio. Vamos deixando. Acontece. Bom, bora lá, seu tema. O tema que eu escolhi há 5 minutos atrás. Gente, é um tema que eu já conheço bastante, só que eu lembrei dele, que eu gostaria de falar sobre, que é algo que a comunidade nerd gosta muito. E também vem tacando vários haters ultimamente. E vocês falam que é tudo parecido, né, com o nosso. Não tem nada a ver, eu acho. Não sei. Porque o meu, a comunidade nerd, já não tem nada a ver, já. Então acho que não tem porra nenhuma de a ver. De novo. O que é? Falar sobre a Marvel. É bem parecido. Ixi, então não tem nada parecido. Já enganaram a gente de novo. O que você vai falar sobre a Marvel? Não, eu achei curiosidades legais sobre a Marvel e queria aqui debater sobre e tal, que coisas que eu não sabia que tinha ocorrido e tal. Porque pra mim que a Marvel era, tipo, foi fundada, aconteceu tudo, vendeu direitos pra TV e pronto. Surgiu esse milionário e aí depois faliu, a Disney comprou, milionário de novo. Milionário de novo. Achei que foi assim. Falando nisso, eu esqueci meu óculos. Falando de nerd, eu esqueci meu óculos. Tá precisando dele? Dá pra ler, vamos lá. Bora tocar o barco. Bom, a primeira coisa que eu descobri, que não foi Stan Lee que criou a Marvel. Eu jurava que tinha sido. Eu sei que ele é um dos cofundadores, ele fez parte de uma... Só que não da fundação inicial, ele foi um dos que... Como posso dizer? Fugiu, mas ele foi um dos que mais inventou personagens e com isso ele virou tipo um cofundador, mas não foi ele realmente que criou. Na verdade, quem criou foi Martin Goodman, em 1979, quando ele criou a primeira revista, que foi a Marvel Comics 1. Foi através dessa criação da revista e tal que veio. Nessa revista já vinha, foi quando ele criou os principais personagens ali. Se eu não me engano, foi o Quarteto Fantástico que veio e tal. Foi a primeira revista. Logo após isso, ele criou a revista que deu origem ao Capitão América. Sim. Só que uma coisa legal sobre o Capitão América é que ela foi criada bem na época da Segunda Guerra. Mano, a maioria que foi tipo um protesto contra Hitler.
Sim, mas você olha, a maioria desses quadrinhos de sucesso, assim, Capitão América, Batman, foi tudo ali da década de 40, 39, 40, mais ou menos ali no início para o final ali até 45, 46, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E muito se envolve no meio da guerra, como o Batman, tem uma HQ, eu acho que ele vai alguma coisa assim, não tenho certeza. Da DC eu não sei tanto, você mas tipo, da Marvel também tem, tipo, o Capitão América, tem o Wolverine, que entra na Segunda Guerra Mundial, tem a questão também do Nick Fury tá infiltrado durante a guerra, um soldado de guerra e tal, uns quadrinhos, tem tudo isso. É sempre ali, o meado deles ali que começou a originar assim. Eu não sei se começou a originar, mas eu sei que deu um boom maior foi quando na Segunda Guerra. Não, na verdade foi o Capitão América, a edição saiu em 1941, que foi ele dando um chute, que até causou alvoroço, que foi ele dando um chute na cara de Hitler. Sim. Que aí foi quando a Marvel foi... A Marvel não. Na época, ela é chamada de Tyler Comics. A Marvel veio depois. Porque primeiro foi criada a Tyler Comics, após a Tyler Comics mudou para o nome Atlas e posteriormente para a Marvel Comics. Essas eu não sabia. Então na época foi até alvo de muitos protestos não, foi assim, de críticas pela Marvel ser comunista. A gente vê que esse tema vem bem desde antes, não de agora, esse tema comunista. Não, sempre. Pelo Capitão América. Mas a idealização do Capitão América foi a idealização de algo que a América ia salvar o mundo contra o fascismo, contra Hitler, contra o nazismo, contra isso tudo. Então você vê que é algo meio que não tem como você fugir da política. Sim. Não, hoje em dia, velho. Hoje em dia não, desde antigamente você olha assim. Exatamente. Tudo meio que, às vezes os caras fazem um negócio, às vezes nem era voltado pra política, eles falam, é política. Eles voltam pra política, aí não tem. Os caras tiram da política, política. Mas o cara tá no espaço, mas esse que representa o Bush, que não sei o que, falando, mano. Não, hoje em dia é tudo tá polarizado. Tem uns malucos loucos na internet. Aí foi quando surgiu, só que não... Se eu não me engano, a Marvel ela teve uma queda e tal, por conta disso tudo, foi quando, numa partida de golfe, o presidente já, nessa época, já tinha mudado de Atlas para Marvel Comics, que foi quando estavam jogando golfe o presidente da Marvel, que é o Goodman, com uns chefões lá da DC. Naquela época a DC já estava vendendo muito mais, porque a DC não entrou tanto na política, nessa questão, quanto a Marvel entrou. Porque e também a DC tem a HQ, eu achei de 39, que é do Batman, a primeira HQ do Batman. Se eu não me engano, a primeira foi então, o Batman. Eles estão mais na frente, e o Batman, logo quando lançou, o pessoal gostou muito. E é engraçado, não tenho certeza, eu li, mas eu não lembro. Na primeira HQ o Batman nem aparece que é o Batman, só aparece o Bruce Wayne falando, não sei o que e tal, mas não aparece o Batman. Cita o Batman, mas não aparece. Aí, não, na verdade aparece o Batman, mas não aparece sendo o Bruce Wayne. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Wayne, Bruce Wayne. Entendeu? Bruce Willis é o ator. Não, a cabeça aqui já tá... Então, tipo, e é bem legal esses... Pois é, eu tava vendo. Aí eu tirei a conclusão, quando eu tava lendo, que a DC salvou a Marvel nessa época. Sim. Porque foi graças a DC que o cara foi lá e falou com o presidente e tal, pra contratar na época Stan Lee, que não era conhecido como Stan Lee, e sim Stanley Martin Lieber. É melhor Stan Lee. Que foi, eu sei que o Stan Lee, ele era primo, não, ele era marido da prima dele, desse fundador da Marvel na época. Então ele chamou o Stan Lee pra criar os personagens naquela época. Só que o Stan Lee, ele queria ser escritor, não queria ser cartunista. Aí então ele mudou o nome pra Stan Lee. Sim. Pra não, porque caso ele lançasse um... Como é que é? Um filme, um livro de romance, ele ia usar o seu nome original e não ia usar Stan Lee. Ele não queria... Eu não queria associar. Pô, legal, essa eu não sabia não. Essa eu não sabia. Aí eu fiquei assim, caralho. Mas ele se tornou um dos grandes cartunistas e tudo.
Aí foi quando ele começou, eu sei que ele revolucionou criando, porque surgiu o Quarteto Fantástico ali, mas ele recriou o Quarteto Fantástico todinho depois disso. Não, ele simplesmente chegou e foi quando começou a vender novamente. Vamos refazer e começaram a fazer, começou a criar vários personagens. Pois é, aí ele começou com o Quarteto Fantástico, depois ele foi pro Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha, na época os escritores não queriam e tal, por as pessoas terem aracnofobia. Sim, sim. Que não gostaram. Aí ele entrou no consenso lá, não, então vamos fazer assim. Vocês me contrataram para fazer só uma saga. Era só uma saga. Então no último a gente volta do Homem-Aranha. Já que vai ser o último mesmo, a gente vai parar por aqui, a gente coloca. Que era uma HQ, não lembro o nome da HQ, que era a última edição e ele aparece assim bem rapidinho. E tipo, coloca e nem anuncia que ia ter nem nada, só coloca pra ver o que acontece. Só coloca. Aí o Homem-Aranha, o sucesso. Aí é o que mais explode. E aí começa de novo a Marvel fazer mais coisas. Aí ele até fala, ele brinca, ele entra exatamente um ano depois. Acho que um mês depois, um mês e pouco, que a revista, essa última edição, vendeu muito. E entra o cara falando, porque ele apresenta o cara falando, acho que é o Goodman. Não, que Homem-Aranha, que coisa idiota, que personagem tosco e não sei o que. Tipo, odeia o Homem-Aranha. Aí, tipo, todo mundo começa a comprar por causa do Homem-Aranha, ele abre a porta. Pô, Stanley, cadê aquele personagem incrível que você criou, o Homem-Aranha? Aí começam a criar uma saga toda. Aí começa. Peter Parker. Pois é, aí devido criarem o Coisa, né, na Quarteto Fantástico e tal. Aí começa a criar, eles vão mais pra vibe de monstros. Sim. Eles vão pra essa vibe de monstros. Aí após isso, o primeiro HQ a ser feito após o Homem-Aranha foi o primeiro personagem, né? Após o Homem-Aranha foi o Hulk. Agora uma curiosidade. Diga. Sabia que o Hulk originalmente não era verde? Não. Que cor que era? Sério? Não sabia não. O primeiro HQ do Hulk, ele é cinza. Cinza? Ah, é verdade, acho que eu lembro alguma coisa assim, acho que era. Só que aí não gostaram muito, aí colocaram. Não foi isso. Não lembro, eu lembro que alguma coisa assim. Quando foi fazer a segunda HQ, foi um estouro o Hulk. Sim. Gostaram bastante, não houve críticas. Só que quando rodaram o segundo HQ, houve um erro de impressão. O Hulk saiu verde. Erraram a tinta. Colocaram o meu. Aí colocaram, que já tinham gasto. Colocaram, o pessoal amou o Hulk verde. Pô, que da hora! Não, pensei. Foi tudo calculado. Pô, que da hora. Caralho, velho. Eu sabia dessa não. Sim. Eu sabia que inicialmente o Hulk tinha sido cinza, lembrei, depois você falou. Mas por mim é que eles não tinham gostado, tá? Eles tinham colocado. Não tinha esquecido que era. Não sabia que era. Não, foi. Que era por erro de impressão. Foi por erro. Aí começaram a lançar novos episódios, novos HQs. Aí foram criados os X-Men, criaram o Wolverine, que aí foi quando ele entrou na guerra. Aí após o Wolverine criaram Nick Fury também, que era um soldado de guerra e tal. Só que você vê assim, a todo tempo, a Marvel ela tem sempre atos políticos. Sim. Sempre ela retrata meio que a história do que está acontecendo. Sim. Eu achava isso legal. Sim. Também. E ela meio que... É um jeito dela de colocar os jovens, né? Tipo, pra saber o que tá acontecendo mais ou menos. Só que de um jeito mais... De um jeito mais interessante, assim. Né? É bem da hora. E no meu ponto de vista também tem um jeito meio... Mostra meio que os dois lados, mas um pouco meio imparcial por um lado, mas... Só que por conta disso, porque tanto... Meio imparcial não, meio parcial por um lado do que... Só que... Pende por um lado do que por outro, mas enfim... Só que por conta disso, a Marvel, a DC tinha outros quadrinhos, outros HQs menores. Sim. Porque quando foi ali mais ou menos na década de 80, elas começaram muito a tipo, não escolher lado político, mas falar sobre política ali, né? Querendo ou não, tinha. Tanto que nem a questão do nazismo, a questão o pessoal até guerra. brinca, eu não sei muito, Assim, as cores da Marvel, que é vermelho,
e a DC é mais azul. Aham. E lá os partidos americanos é vermelho. Também já ouvi isso. Aí eles Os republicanos e os democratas. Aí eles brincam um pouco com isso. Eu não duvido muito, não. Eu também não, mas... Mas tá... Que aí eu sei, por conta disso, sofreu algumas sanções, foi criado até um... Como é que se diz? Não um conselho, mas... Uma entidade. As pessoas mais conservadoras criaram tipo uma entidade pra falar. Você não pode falar sobre isso, vai falar sobre isso nos quadrinhos. Os quadrinhos não pode retratar isso, vai retratar sobre isso. Uhum. Eu achei isso meio assim, porque é uma forma de censura. Sim, não deixa de ser. Não deixa de ser uma forma de censura, porque não adianta dizer, os quadrinhos é legal, é divertido e tal, só vai contar uma historinha. Não, gente, todo tipo de arte tem um posicionamento político. Tem, acaba tendo. Acaba tendo um posicionamento político. E foi isso que levou. Então, após essa sanção, muitas revistas, muitos quadrinhos viram quedas no orçamento, porque não posso escrever isso, não posso escrever aquilo, o que eu posso escrever? Aí foi quando surgiu mais ou menos ali aqueles personagens como a Feiticeira, os X-Men. Você vê que não fala tanto sobre a política. Sim. Não, os X-Men falam sobre minorias, né? Sempre... querendo... Eles sempre acabam abordando algum assunto. Sempre acaba. Mas aí foi quando surgiu. Veio os X-Men, após isso veio a Feiticeira Escarlate, que a gente conhece. Veio o Doutor Estranho e tal. Eles tentaram meio que tirar dessa época, desse negócio militar. Sim. E ir mais pro lado mágico, essas coisas. Tentar associar. Só que aí, quando chegou em mais ou menos em 1990, nos anos 90, começou a cair, né? Sim. Que aí começou a cair o faturamento, começou a cair, as pessoas já não procuravam mais e tal, por conta das histórias e tudo. Aí foi quando a Marvel vendeu seus direitos, só que eu achava que ela já tinha vendido direto para as TVs. Não, ela vendeu com a marca de brinquedos. Os direitos todos dela foram vendidos por uma marca de brinquedos, que foi em 1996, quando a Marvel decretou falência, e foi comprada pela Toy Biz. E foi quando surgiu os brinquedos. Aqueles brinquedinhos do Homem-Aranha e tal, o Hulk e tal. Aí o faturamento da Marvel se viu a isso. Aí o pessoal esqueceu da Marvel. Não, e realmente, tipo, você pega ali, eu não sei se você vai falar ou não, mas tipo, ali também eu acho mais ou menos nessa época de 70, 70, 80, a Marvel tinha também lançado tipo o filme do Hulk, aquele Hulk... ela tinha lançado esses filmes. Eu ia falar do Superman, não? O Hulk, o Homem de Ferro. Aqueles filmes que é bem doido. Assim. Que muita gente não conhece, né? Exato. O pessoal só conhece... Parece mais um Homem de Lata do Mágico de Oz do que o Homem de Ferro. Eu já vi. O pessoal conhece mais a Marvel de 2008 pra cá. Sim. Aí, tipo, tem o Hulk tinha... Aí tem os desenhos. O Hulk era horrível. Nossa. Velho, horrível. Mano, é horrível, assim, você assistindo com a de hoje, assim. Velho, mas eu assisti quando era criança, era sensacional. Sério? Velho. Não assisti quando criança, eu assisti como criança. Mano, era sensacional, porque literalmente, tipo... O efeito especial dos malucos era pintar ele, tira a camiseta do maluco, coloca um short e pinta ele de verde. E eu acho que o cabelo pintava também de amarelo, não tenho certeza. Era amarelo, era amarelo ou era laranja? Sei lá. Acho que era laranja. E coloca, e o cara era grande, tipo, musculoso, então tipo... E forte, pega carro e joga carro e não sei o que. Mano, era muito louco. E, tipo, melhor CGI do que hoje em dia, às vezes. E tipo, um CGI aí que a Marvel tá lançando. E tinha aquelas historinhas, tipo como essas séries de hoje em dia, tipo, eu não lembro muito, mas parecia tipo como ele ficava combatendo os crimes e fugindo também de uns guardas de preto que deve ser... que vão tentar capturar ele, não sei o que. Então eu lembro até de uma cena engraçada, ele sai correndo assim, mostra ele correndo. E os guardas tudo correndo atrás, subindo uma escada, na verdade. Aí de repente escuta ele gritando, se transformando em Hulk, e os caras descendo a escada correndo e ele correndo atrás dos caras. Eu lembro, a primeira vez que eu vi essa versão, cara, na época era bonitinha, mas hoje em dia eu vi, meu primo tinha um brinquedinho que era igualzinho a do primeiro filme. Que era ele de cabelinho laranja, o Hulk assim, era feio.
Não, era bonitinho na época, hoje em dia a gente vê assim... Assim, se olhando, tipo, é que nem até o próprio Homem de Ferro. Eu procurei na internet, cheguei a ver algumas coisas assim. Só que tava totalmente em inglês, sem legenda, então eu não consegui entender muita coisa. Ele em português não vi também. Mas você vê, ele anda até meio que assim, é bem esquisito. O Thor também, muito... Do Thor eu não cheguei a ver. Muito feio, velho, muito feio. Tipo, lembra até... Não é tipo que nem o Thor hoje, assim, tipo, todo saradão e não sei o que, é tipo um Thor meio Vikings, tá ligado? Tipo, aquele chapeuzinho com a asinha, o martelo. Mas até o martelo é meio diferente do que era... Mas até na época, quando foi escrito o quadrinho do Thor, quando surgiu o Thor, ele era meio nórdico mesmo, era meio viking. Sim. Mas a história do Thor em si, ele é nórdico, tanto que ele é filho de Odin e tal. Sim, mas quando você vê os primeiros HQs do Thor mesmo, você vê que é totalmente diferente dos que saem atualmente, dos mais atuais. É que hoje em dia, ele mudou bastante. Tiraram um pouco, assim, colocaram como uma... Mas ele é um deus nórdico. Trocaram um deus nórdico por He-Man. He-Man também é do assunto do podcast. He-Man é muito bom. Sim. Eu gosto daquele desenho. Na verdade eu não conhecia, por causa da minha mãe, que amava aquele desenho. Então, eu assisti todos esses aí pela minha mãe. O Hulk eu assistia pela minha mãe, que a minha mãe chegou a assistir. Eu cheguei a ver, não é da Marvel, eu sei, a Mulher Maravilha, o Superman e aquele Batman, o Batman Robin, que eles saem correndo que aparece os negócios na aparece tipo como se fosse os HQ mesmo, né? Bang. E minha mãe falou que no início, se é verdade ou não sei porque foi pegado de surpresa, mas isso daí aparecia como um tipo de censura. Porque pra não induzir a violência. Mas todo mundo sabia que o Batman faz assim, é um soco na cara. Gente, mas faz sentido. Mas aí, tipo meio que censura. Porque era mais crianças. Exato. Aí aquele Batman lá, meio esquisitão, enfim. Aquele hobby mais esquisito ainda. Então todo esse negócio eu vi através da minha mãe. Nossa. Também, tipo, essa eu não sabia. Minha mãe era meio nerd, gostava de He-Man, She-Ra, Hércules. Todos esses dos antigão. Minha mãe também. Eu assistia tudo, assisti muitos pequenos por conta da minha mãe. Desenhos também, a Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, velho. Só que eu nunca assisti o último episódio que aqueles Thundercats. Thundercats nunca assisti, minha mãe fala direto. Era legal. Tinha o Flintstones e o outro lá que era os Jetsons. Nossa, melhores desenhos. Sim, tudo isso aí eu fui assistir mais por conta que minha mãe gostava de assistir, me colocou pra assistir, como Mickey, Pernalonga, Looney Tunes, ali os desenhos da Warner Bros. O Looney Tunes nessa linha do tempo aí, nossa, é mais recente, assim. Sim. Mas, eu já tava meio grande. Não, é que virava um Looney Tunes, mas antigamente era Pernalonga, Frajola, o Patolino. Que eram tipo meio que separados, se juntavam. Primeiro veio eles, depois foi criada a versão bebês deles, que é os Loonies. Aí todos esses desenhos, assim, aquelas desenhos eu lembro que tinha um que também é Capitão Planeta, se eu não estou enganado. Que eles tinham os anéis, os molequinhos tinham os anéis, terra, água, fogo, eles tinham... Eu acho que eu já vi vídeos aleatórios desse, mas nunca assisti. Mano, muitas coisas assim, tipo, tudo por causa ali da minha mãe. Também influência musical também. Minha mãe era bem nerd, tipo, gostava. Influenciou um pouquinho. Só um pouquinho, percebi. Só um pouquinho só. Só pra fechar meu assunto, senão a gente vai gastar... Todo o tempo só ele falando e no assunto seria isso, não vamos. Desculpa. Que ali, né, depois da quebra da Marvel, em 96, passou bastante tempo, assim, só naquelas action figures, né? Sim. Que foi vendido e tal, até surgiu um grande entusiasta que era fanboy. Salvador da pátria. O Salvador, assim, que era fanboy da marca, criou a Marvel Studios. Que muita gente conhece ele hoje. Sim, hoje em dia quem não conhece agora o Homem de Ferro, o Homem-Aranha... Pois é, e foi graças ao Kevin Feige que foi ele que idealizou todo a Marvel Studios. Que ele conseguiu comprar alguns direitos ali, não todos de início, porque
A Marvel A Marvel se diluiu toda ali. Se fragmentou em vários, tipo... Uma parte foi pra Sony, foi isso quando ela não vendia umas partes, vendia tipo o Homem-Aranha. Ah, eu vendo o Homem-Aranha pra Sony. O Homem-Aranha foi pra outro, vende... Foi, tanto que eu acho que ainda o Hulk tá com a... Tanto que o Hulk não tem um filme do Hulk mesmo. Tem, okay. Mas não é da Marvel, não é da Marvel Studios. Dessa eu não sei também, que o Hulk era da... Ainda tá com... tá pra acabar, ou eles estão tentando pegar e... Eu não me esqueci com quem tá, não sei se é com a Sony. Acho que não, porque eles compraram a Sony, né? Não, eles compraram a Fox. A Fox, né? Então acho que tá com a Sony, eu não sei. Tá com o Hulk em si não tá com a Marvel ainda. Com a Marvel. Eles cederam os direitos para ele poder participar da Liga da Justiça, não sei qual que é o nome. Dos Vingadores. Dos Vingadores. E eles aparecem, tanto que ele aparece, eu acho que na She-Hulk, se eu não estou enganado. Sim. Mas um filme dele mesmo com esse ator agora atual não foi feito por conta que não é da Marvel. Então, aí eles não estão, o pessoal que está com os direitos do Hulk não está aceitando a Marvel fazer o filme do jeito que eles querem. Porque o que eu sei é o seguinte, porque ali... Foi o que eu ouvi, assim, não tenho certeza não sei. Se é... Porque eu sei que ele, em 2008, a Marvel... Eu vi desses sites mais nerd, assim, gay, nerd e por aí. Vou dar uma pesquisada depois. Pesquisada. Porque eu lembro, assim, o que aconteceu foi o seguinte, em 2008 surgiu a Marvel Studios, aí criou o Hulk, criou... o Homem de Ferro... Não, foi o Homem de Ferro, desculpa, não o Hulk não. O Homem de Ferro, depois o Capitão América. A Disney... gostei da ideia. Peguei. Comprei. A Disney vai lá e compra. Só que a Marvel em si não tá tudo ali dentro da Marvel Studios. A Disney olha assim... a Fox tem os direitos. Me vende os direitos? Não. A Fox, não. Então compra a Fox. Tanto que ela comprou tudo, né? Os Simpsons. Então que tem a Star Play. Star Mais. Tem Star mais tem Simpsons. Acho que é Plus, porque é Disney Plus. Simpsons, tem uma outra série que eu gostava muito de assistir na Fox, que é o Bones. Outras séries também que eu assistia na Fox. Tá tudo nesse Star Plus. Pois é, aí a Marvel, vem pra cá. Pra ela foi nada rentável, né? Pegar tudo. Imagina! Só os Simpsons ali, quanto renda, né? E tem uma galera que é fanática por Simpsons e é gigante, velho. E o Simpsons, acho que já tá na temporada do quê? 20 e poucos, não é? 20 e poucos. Acho que já tá na 30 já. Já tá na 30? Já tá na 30, eu acho. Não tenho certeza. O Voz da Consciência, dá uma pesquisada aí. A Voz da Consciência. Só pra confirmar. Só pra gente encerrar aqui. Mas aí foi isso a Marvel. Que eu tinha assim, tem muita coisa pra falar da Marvel. Muito mais coisa ainda. Aí a gente pode fazer um especial só da Marvel aí. Quando surgir um filme. Peraí, eu acho que eu enxerguei. Tá, 34 temporadas. Ah, porra. Grey's Anatomy não é a maior série, igual vocês estavam achando aí. Não é. Pode ser a série humana, mas de desenho, Simpsons não, né? Então é isso. Depois a gente vê as conclusões. Bom, como o meu é muito parecido... É isso que eu quero saber, quanto parecido é. Adivinha quem é? O meu tema. Sei lá. Porque a produção disse que era um Vingador. Eu não sei na onde. Eles, teoricamente, vai se vingar das pessoas erradas, mas tá bom. Não faço nem ideia, pode falar. Um dos assassinos mais infames, assim, dos Estados Unidos. Infames não, mas foi praticamente um dos primeiros serial killers listados, assim, dos Estados Unidos. Realmente conhecidos como... Eu conheço vários, mas não sei. Ele é bem famoso, assim. Ted Bundy. Ted Bundy. Isso eu nunca ouvi falar. Não? Caramba, tem até na Netflix, tem uma série que fizeram dele. E depois fizeram um documentário dele. Foi daí que começou também a pipocar a série e séries e documentários para que o pessoal começou a assistir. Porque eu lembro que não tinha muito, assim. Aí lançaram dele, foi um dos mais assistidos na Netflix. E daí a pouco já começou... Aí fez filme, fez um monte de coisa também. Mas assim, ele é um caso real, tipo, o cara é bem... Assim, oficialmente tem 30 vítimas. Mas não se sabe ao certo se realmente parou em 30 vítimas. Porque há suspeitas que tem mais.
tem suspeita que tem menos, que ele mentiu e por aí vai. Mas aí não se sabe. Mas oficialmente, 30 vítimas. Então, que foram encontradas. Que ele confessou. Ah, sim. Então... Fora os que ele deve ter escondido. Eu vou falar o que ele fazia com as vítimas, já vou avisando de alerta de gatilho e tudo mais. Mas eu vou primeiro falar sobre a infância dele. Uhum. Ele nasceu, como vocês sabem que eu sou péssimo de data, tem a colinha aqui. Ele nasceu dia 24 de novembro de 46. Certo. A mãe dele, a Luísa, não sei das quantas, que é uns nomes meio doidos. Eu peguei só os primeiros nomes pra não complicar. O inglês da pessoa, chua. Senão daqui a pouco vai me zoar aí. Seu inglês tá top, vai pagar uma... É, mais um hater, só pra não saber falar inglês. Então, a mãe dele, a Luísa, teve ele muito cedo. Aos 22 anos. Só que acontece, não foi tão cedo, né? Mas... É porque na época ela não era foi casada. Tarde. Que na época ela não é casada. Então, tipo, meio que assim, tanto que quando ela ficou grávida, tem duas versões. Ela tava tendo um relacionamento com um militar da Força Armada. E ela ficou grávida dele. E ele sumiu. Foi comprar cigarro. Ou leite. Ou a segunda história, que o próprio avô é pai do filho. Então, tipo, Mas o pai dela ou... O pai dela. Então não se sabe a história bem real. A história real. Uns dizem que é desse soldado, desse rapaz que tinha relacionamento com ela, outros dizem que era do pai. Enfim, seja qual for, nasceu o Budzinho, todo fofinho, meigo. Bonitinho. O que falaram, conforme ele foi crescendo, que a mãe dele não era mãe dele, era irmã dele. E pra todo mundo, a mãe era irmã dele. Então, e tinha muito isso na época, né? Filhas que engravidavam fora do casamento, né? Não é sua mãe, não. E depois descobrem, depois de anos, que... Mas não era por causa que ela... Porque ela não era casada. Não, mas por causa da história de que ela também, podia ter também do avô, do avô do Ted. Então pode ser também, possa ser por isso. Só que aí nasceu o Tedinho lá, todo fofinho, bonitinho. Aos 3 anos de idade, olha como a criança já nasce pronta já pra maldade, já, desgramento. Aos 3 anos de idade, ele acorda, a tia dele acorda ao lado dele, acorda. Eita, o espírito dele aí, ó. Jesus. A melhora caiu. Problemas técnicos. Acontece nos melhores podcasts. Ainda bem que ninguém morreu. O Messi Yoda tá bem. Tá meio com sono. Mas tá bem. Onde eu tava? Voltando. Com 3 anos de idade. Isso, com 3 anos de idade, a tia dele tava dormindo na casa lá. E acordou com ele parado, olhando pra ela e rindo. Quando ela acorda e se mexe, vê ele tava segurando uma faca. E olhando pra ela e rindo. Quando ela vai se mexer, ela tava rodeada de facas pelo corpo todo, assim, tipo, na cama. Caraca, isso é... Com 3 anos de idade. Então por isso dizem que não sabe quando ele começou a matar. A primeira vítima dele, daqui a pouco eu vou falar, mas... Não foi com 3 anos de idade não, né? Não. Tá. Por isso dizem que não sabe exatamente se foi com essa idade que ele começou a matar. Já na adolescência, ele era um rapaz muito inteligente, o pessoal os amigos dele, né, falavam que ele era muito inteligente, educado, um pouco reservado, mas sempre tinha uns amigos e sempre tinha um bom relacionamento com todo mundo, né? Então, ele muito inteligente, como eu falei, começou a trabalhar cedo devido a uma interação que ele tinha, ele era muito bem educado e tal. Ele começou a trabalhar, beleza. Ele começou a namorar com a Stephanie. Guarda esse nome que dela volta daqui a pouquinho. Stephanie? Isso.
Só que essa Stephanie, ela era uma moça um pouco mais rica que ele. Um pouco não, dizem que um pouco mais rica que ele. A situação financeira dela era bem melhor que a dele. E não deu muito certo o relacionamento, e dentro de menos de um ano eles vieram e terminaram. Só que ele também começou, nesse meio tempo, a fazer uma faculdade de psicologia. Ele passou para uma faculdade e começou a fazer psicologia. Com esse namoro dele aí, com essa Stephanie, que terminou, ele sempre ficou tentando reatar, porque ele amou muito ela e sempre queria reatar, voltar, não sei o quê, e não dava, e ela não aceitava. O que aconteceu? Ele começou a viajar pelo país todo. Foi para Dallas, foi para Washington, de onde ele era. Para Dallas, foi para outros lugares, ele retornou para... E nesse meio tempo ele parou a faculdade também. Ele parou por um ano a faculdade, mais ou menos. Ele voltou para Washington, retornou à faculdade e começou em... Oh, letra infeliz. A letra é sua. Peraí. Não pode culpar ninguém. Tá. Aí nesse meio tempo... Nesse meio tempo ele tentou também, tudo junto, que ele terminou, quando ele voltou, tudo, isso era em 69. Aí falaram pra ele que a irmã dele não era irmã dele, e sim mãe dele. Por quê? A mãe dele pegou e se mudou e levou eles, afastando ele dos avós. Afastando ele dos avós ali na década de 70, já em 70 já. E ele não entendia muito o porquê. Porque ele era muito apegado ao avô, que ele achava que era pai, só que o avô era um cara muito racista, muito duro, sabe? Tipo, aqueles caras bem raizão mesmo. Tipo, extremamente racista, agressivos e tudo, mas ele tinha um apego muito grande ao avô e não aceitava muito que a mãe tirou ele e levou ele junto para outra cidade. Que aí foi em 70. Aí em 70 ele tinha parado a psicologia, voltou aí ele largou de vez a psicologia, a faculdade, e começou a se envolver pro lado da política, os republicanos. Eu acho que a única coisa que vai bater nos nossos assuntos é esse. Ele começou a ser afiliado. Que é azul? Mas novamente ninguém sabe bater, porque a marca é vermelha. Mano, nem sei, velho. Mas tem a ver com política. O único momento político é esse. Ele vai se afiliar aos republicanos, perdão. E ele passa para 2 faculdades de Direito e começa a iniciar a faculdade de Direito. Isso em 1970. Aí ele começa a namorar pela segunda vez a Elizabeth. E eles começam só que aí essa Elizabeth ele começa a namorar e aí ele começa a ter vários outros relacionamentos fora da Elizabeth, começa a trair ela com várias outras pessoas, com outras mulheres, porque ele mesmo falou que sabia que ela ia fazer ele sofrer. Então, e ele estava tentando se vingar da Stephanie. Então, tipo, ele meio que fica nessa. E nisso ele começa a viajar muito, muito pelo mundo. E aí, tipo, ele encontra a Stephanie de novo, tenta começar a reatar com ela. Eles meio que reatam e ele começa a namorar as duas ao mesmo tempo. E ele não larga a Stephanie e nem a Sofia. Perdão. É muita mulher. Ele não larga nem a Stephanie nem a Sofia, exatamente porque ele sabe que e ele começou a fazer isso também para se vingar da Sofia, que foi a primeira namorada dele, com a Stephanie, porque ela fez ele sofrer e tudo mais. Aí começa todo o esquema de crimes. Começa a aparecer muitos corpos pelo país inteiro. Sempre o mesmo estilo de mulher. Mulheres jovens de cabelos pretos. E sempre com o mesmo método de morte. Sempre foram assassinatos do mesmo modo. E começa a aparecer mais de 5 testemunhas pelo país inteiro. Tudo dizendo a mesma características. Porque até então não tinha esse negócio de serial killer na época. Tava começando ali, tanto que ele foi praticamente ali um dos primeiros ali.
Então, ali quando começou as características bater e tal, eu não lembro o porquê, ele termina o relacionamento com as duas e tipo começa a viajar pelo país. Nisso que ele começa a viajar pelo país, ele começa a pegar essas vítimas. Então ele não foi uma vítima de um local específico nem nada. Ele pegou várias mulheres pelo país inteiro. Então ele tinha um Fusca, que ele andava ele tirou o banco da frente. Né? Porque o Fusca era... o Fusca naquela época era um carro bom. Não, ainda é. Ainda é, com uma chave de fenda e fita adesiva, não falei mal de Fusca, tu remenda qualquer coisa. Tem um seguidor nosso que gosta de Fusca. Eu não tô falando mal, só tô falando bem, que com a chave de fenda e um alicate tu faz qualquer coisa no Fusca. É fácil. Com a mesma chave de fenda, tu abre o carro, abre a janela e liga o carro. Aí ele tinha esse Fusca, arrancou o banco da frente, o que ele fazia? Ele se passava como ele era muito bonito, simpático e tal, ele ia para dentro dessas universidades, cidades universitárias, tudo, e atraía essas mulheres. Como? Ele colocava um gesso, fingia que não conseguia carregar os livros, não sei o que, fazendo com que as mulheres issem até o carro dele. O que ele fazia? Ele desmaiava as mulheres, dava uma porrada, desmaiavam ela, levava até um canto, enforcava elas até elas praticamente morrerem. Aí veio um alerta de gatilho, desculpa avisar um pouquinho. Depois, mas enforcavam elas até elas praticamente morrerem, quando estavam quase, estupravam elas. Depois de mortas? Não, até um pouquinho antes, tipo, segura, quando tá quase morrendo, larga, estuprava elas e depois terminava de matar elas. Então, tipo, como eu falei, foi 30 mulheres. Foi mais de 30, só que tipo, ele teve uma carreira, digamos assim, muito rápida, porque ele foi pego logo em seguida, não demorou muito, porque começou muitas testemunhas falar que era a mesma característica. E uma delas, a ex dele, a segunda, a Elizabeth, ligou para a polícia e falou: esse cara é meu namorado, tá batendo todas as características com meu ex-namorado. E a polícia não deu muita bola, por ser ex-namorado, achou não sei o que e tal. Que tava tentando se vingar. Exato. Aí o que aconteceu? Ele continuou ele foi parado pela polícia, ele foi preso porque ele tentou fugir de uma blitz numa polícia. Aí foi preso, tal, aí a polícia pegou e foi verificar o carro dele. Tinha algemas, tinha um monte de coisa. Cordas, coisas que ele utilizava para poder fazer os crimes. A polícia perguntou, mas não tinha prova nenhuma, liberou ele. Só que ele liberou ele e ficou de olho nele. Onde ele ia, onde tal, começaram a ficar de olho porque lembraram da ligação da Elizabeth. Então colocaram ele ali como um possível suspeito. E as características batiam, mas não tinha nada comprovando que era ele. E nisso ele começaram a investigar ele e tal. O que ele fez? Vendeu o Fusca dele. Trocou o carro dele. Pra não deixar rastros. Exato. Porque já estavam sabendo que o Fusca era dele. Tal. Ele vendeu esse Fusca que a polícia fez, foi lá, pegou com o cara, fez uma perícia no Fusca, onde encontrou vários fios de cabelo de várias mulheres. Então aí começou a ligar ele ao crime. Peraí que eu acho que eu anotei a data aqui quando ele foi preso. Fez a propaganda. Isso. Então, ele foi preso nessa época aí, de 1975, quando ele foi preso, e investigaram, foi solto, mas logo depois ele foi preso de novo, Em 1975 ele fugiu da Blitz, ficou sendo vigiado, vendeu o carro, os caras pegaram a perícia, descobriram, foram lá, prenderam ele.
Só que aconteceu, ele fez direito. Ele era muito egocêntrico, eu achava que ele era muito inteligente, tudo. Ele falou, eu me defendo, não preciso de advogado. E ele começou a se defender até então das possíveis acusações, que até então estavam acusando ele. As acusações, né? Porque ele não tinha confessado nem nada. Então, até então ele estava falando que ele era inocente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele ficou preso e ele por ele estar se defendendo, ele podia tirar algemas, ele poderia visitar a biblioteca lá do... Uma biblioteca... Do presídio? Do presídio não, é fora do presídio, esqueci o nome da biblioteca. Tipo uma biblioteca lá, municipal, que ele podia ir. Aí o que aconteceu? Nisso que ele estava nessa biblioteca, foi retirado as algemas dele, ele estava com um policial só, do lado de fora da biblioteca. Na rua, não tinha quase nenhum policiamento. Super vigiado. No início ele já estava sendo acusado de matar mais de 20 mulheres. E ninguém estava vigiando ele. Então foi muito fácil para ele fugir. Ele pegou e fugiu. Nisso que ele saiu fugindo, o que ele fez? Ele fugiu, ele entrou numa... Fugiu o nome, uma fraternidade, uma casa e matou 4 meninas. 4 meninas que, tipo... E esse ato todo, chuta quanto tempo durou para ele matar as 4 meninas? Uns 20 minutos. Caralho, na música. Sério? É que tu falou assim... Não, foi pouco tempo. Ele matou as 4 garotas em 20 minutos. Meu Deus. E uma delas ele pegou e mordeu muito forte, cravando os dentes dela. Isso é tipo, muitos dizem que foi tipo uma marca falando: me pegue se for capaz. Tipo, vocês não são capazes de me pegar. E nisso ele começou a fugir pelo estado todo. E ele foi fugindo e foi matando. Então aí só que mais de 30. Então, aí, conforme ele estava saindo do local, uma testemunha viu ele. E com as características, tudo o que aconteceu. Até esse momento, ele não estava sendo procurado, não tava uma mídia muito grande em cima, ele sendo procurado pelo país inteiro. O que aconteceu? Depois desse momento, ele ficou sendo um dos 10 homens mais procurados dos Estados Unidos, que até então, depois ele foi preso novamente. Mas até nisso ele já tinha matado mais umas 3 vítimas. Aí, se for pegar os crimes mesmo, então vai ser mais de 30. Sim. Do que inicial do que tem aí. Sim. E fala os que eles descobriram. Então, aí em 78 que ele foi pego ali, foi pego de novo. Ele foi pego, beleza. Ele continuou se defendendo, fazendo a própria defesa, só que aí tipo não batia, ele não conseguia convencer ninguém que ele era inocente. Tinha provas do carro, dos cabelos do carro, e principalmente agora da mordida que ele tinha dado na menina, que ele tinha numa das últimas que ele tinha matado, que a mordida ficou a impressão da carga dentária dele perfeita. Então o dentista falou: é você mesmo. Então não tem como não contradizer essas provas. Aí beleza, foi julgado. O júri levou mais ou menos 7 horas, em 23 de julho de 79. Levaram cerca de 7 horas ali, mais ou menos. O julgamento foi meio longo, meio tudo. Exaustivo. O júri demorou 7 horas para julgar ele totalmente culpado, porque lá não pode ter uma pessoa em dúvida, tem que ter tipo unânime, a decisão tem que ser unânime pelo júri. Se uma pessoa está em dúvida, volta, joga o julgamento de novo, aí tem que convencer essa pessoa ou desconvencer as outras favorável ou não. Exato. Então tem que ser, no Brasil é diferente, a maioria acabou. Lá não, lá tem que ser unânime. Então demoraram 7 horas a conversa dos júris, tudo, para poder realmente dizer que ele era culpado. Foi sentenciado à morte. E quando ele foi sentenciado à morte, a expressão e a emoção dele foi zero. Ele não teve nenhuma reação, ele não expressou uma reação de emoção e nem sentimento, nada.
pra ele como se ele não tivesse sido julgado e condenado à morte. E tipo, aí foi preso e tal. Ele sendo preso no corredor da morte, ele ficou mais ou menos quase 10 anos nesse corredor da morte. Ele deu até uma entrevista muito bizarra assim por uma imprensa de TV lá. Porque tipo, ele tenta tirar o dele da reta. Não, porque eu não sou, porque tem outros caras, enquanto vocês estão olhando pra mim aqui, toda a atenção pra mim, tem outros caras que mataram não sei quem, matou não sei quem, o rapaz que foi sequestrado, não acharam ainda o culpado, não sei o quê, e ele nunca fala que foi ele. E ele foi sentenciado à morte. Depois ele foi tentado, aí ele chamou 2 advogados para tentar rebater de novo, foi julgado, sentenciado à morte mais 2 vezes. Então não deu muito certo. Aí tentaram falar que ele é insano, os advogados, mas não deu certo. Aí no dia 23 de julho, não, desculpa, 23 de julho foi quando ele morreu. Foi quando ele foi condenado. Foi condenado. Deu a data. Eu sou péssimo com data. Sorri e acena. Gosto de Madagascar. Agora não sei se é 24 ou 29. Ô, letrinha do cacete. 24 de janeiro de 89, ele foi executado. A última refeição dele, juro que foi. Miojo? Não. Bife, ovos e purê e café. Um gosto. Eu comeria isso de boa todos os dias. Um questionamento. Se você fosse julgado, qual seria a sua última refeição que você pediria? Mano. Uma bem grande pra comer bastante, pra dar B.O. pra quem for limpar depois. Acho que eu pediria algo caro. Não, mas eu acho que tem um limite. Tem um limite? Não pode pedir tão caro assim, tipo. Não, os caras iam pedir caviar, ia pedir um monte de coisa. Eu ia pedir um caviar. Acho que tem um limite, acho, de 100, eu acho 20, de 50, não sei. Eu já ouvi falar já que tem um limite, não pode exercer. É melhor a gente trabalhar contado, não vamos precisar disso não. Eu não quero. Não. Deixa pros dois. Não. Porque engraçado, enquanto ele estava preso, você sabe que até hoje ele é considerado um dos caras que mais recebeu cartas na prisão? Não, as mulheres são loucas. Sim, tinha ele tinha uma gama de fãs fora sério. Tanto que ele começou a namorar na cadeia com essa moça. Se você for pegar, muitos desses, eles têm tipo essa mesma história. Sim, de vários fãs. O que tem de louca, velho, que vai buscar os malucos lá matou mulheres loiras. E você vê o cara. A mulher loira de fã, loira, velho. Tipo, ela me mata eu agora. Sem noção. Não, eu olho assim, isso parece que é tipo meio que unânime entre todos. Velho. Você for ver, tem legião de fãs assim, que recebe cartas. Fala que tem umas mulheres loucas, mas tem uns caras loucos também, porque a Suzana Von Richthofen lá. Também, velho, tinha uns caras loucos pra namorar, casar com elas. Fala disso, Suzana Von Richthofen, meio que no assunto. Você viu que o tema acho que do TCC, não sei se é verdade, eu vi no Insta. O tema do TCC dela, que foi sobre maternidade. Caralho. Já engasgou. Eu não vi essa não. Caralho, eu tava tomando. Velho, eu olhei assim, não, só pode ser fake. Eu não olhei direito se é mesmo, mas parece que o tema do TCC dela foi sobre maternidade. Que brisa, velho, que louco. Mano, esse psicopata, mano, é muito engraçado, velho. Engraçado não é. Seria tão... Enfim, deixa quieto. Então, voltando, só mais um assunto da semana. Falando de lei da empresa, né? Meu Deus, só que eu achei que não. Não, voltando nos assuntos da semana, assim, do julgamento, dos assassinatos aí que houve. Pode terminar essa assunto. Então, aí enquanto ele estava preso, a Carlen Emboni, eu acho que eu não sei se é assim que se pronuncia. A Kaká. Começou a namorar com ele na prisão, enquanto ele estava na prisão. Ele pediu ela em casamento durante o segundo julgamento dele.
num tribunal. Que romântico. Muito romântico. Aí quando foi em 86, que eu acho que o tipo de teco conectaram, mas ela já estava grávida. Ela teve uma filha com ele. Então o caminhãozinho ainda teve filho? Teve. E tiveram uma filha. Só que em 86, eu acho que o Tico e o Teco dela se conectaram, viu que ele realmente era culpado. E viu a merda que ela fez. Depois disso tudo, ela pegou e sumiu. Ninguém sabe o paradeiro dela e da filha dela. Ninguém sabe onde foi, até hoje você sabe. Provavelmente deve ter mudado mudou de... Até de nome, às vezes pode ter até mudado. Mudou de nome e tudo. Então no dia que eu falei, às 7h06 da manhã, ele foi executado. Por ironia do destino, adivinha quem puxou a alavanca? Acionou a cadeira elétrica. Um homem e uma mulher. Uma mulher executou ele. No dia 24/1, às 7h06, deram uma puxadinha na alavanca e fritaram ele. De 24/1 de 89. Que ele foi morto, que executaram ele. E o engraçado é que do lado de fora da cadeia tinha mais de 2.000 pessoas. Era uma sexta-feira, aí faziam gracinha com a palavra sexta-feira e fritar. Então na sexta-feira frita Bud, esses negócios assim, todos querendo, quando ele morreu realmente. Foi a loucura. E as últimas palavras dele foi dirigida à mãe dele, pedindo desculpa, perdão e tudo. E depois, antes dele morrer, né, ele foi e confessou realmente que ele confessou os 30 crimes que eu falei, que oficialmente ele confessou. E logo depois dessa entrevista, tudo, momentos antes dele morrer, que viu que não ia ter como, ele foi e confessou. E o guarda aqui, o policial, não lembro quem pegou o depoimento, falou que parecia, ele descrevia detalhadamente, realmente como se ele estivesse voltando à cena do crime. Então, com excessos de detalhes, assim, muito detalhados, tudo que ele fez e tudo mais. E teve meninas que ele matou, todas que ele matou, tinha umas que sofriam menos, tinha umas que sofriam mais, e teve uma que sofreu muito, que foi estrangulada, vários sinais de tortura pelo corpo todo, além de ser estrangulada e estuprada, foi torturada por muito tempo, vários sinais de tortura e tudo mais. Então, esse foi a história do... Eu realmente, esse eu acho que eu não conhecia. Não, esse daí ele tem muito, na verdade, assim, se eu pegar pra falar se você for pegar todos os Estados Unidos ali, é que é muito pra você ter... Não, e tem muita coisa que eu tenho histórias. A gente tem um tempo, senão fica muito podcast. Acho que já deve estar. Esse já tá batendo uma hora fora especial. Fora os especiais deste ano. Esse já tô batendo uma horinha já. Foi 2 temas longos, né? Foram 2 temas. E esse daqui é muito mais longo, deu uma cortada, porque a gente pega todo o tema e vai estudando para caber aqui um pouco dentro do tempo. Mas realmente teve esse cara. Essa realmente eu não conhecia. A história, tipo, fizeram filme, fizeram série, nossa, tem bastante coisa assim. É porque dessa área mais de criminologia não estudo tanto. E o que tipo, mais chocou assim, que ele era visto como um homem bom de família, trabalhador e tal, e não encaixava ele como um psicopata, sabe? Tipo, aí que começou também todo esse negócio. Uma catalogação de serial killers, tudo. Aí entra muito em outros podcasts que eu posso me falar. A gente pode abordar mais pra frente mais um pouco sobre. Tem uma unidade específica do FBI que eu sou muito fã daqueles caras. Não, aí a gente tem tema... Unidade comportamental. Tem muita coisa ainda pra gente discutir aqui, muitos temas. Que unidade? Teremos mais tempos de conversas e tal pra discutir esses outros temas. Sim. Então acho que foi isso por hoje. Por hoje foi isso. As brincadeiras, tudo, as notícias da semana. Encasgada, tudo caindo. Foi top esse podcast. Foi legal. O podcast mais louco que vocês devem assistir. Então é isso, galerinha. Vamos ficando por aqui. Fiquem ligados no próximo episódio. Isso. Comentem, curtem, compartilhem.
Já sabe, se quiser ver um tema aqui, só mandar pra gente, Exato. que a gente pode falar sobre eles futuramente. E na próxima semana, eu vou falar sobre um tema sobre sobrenatural, tema sobrenatural. Vou deixar só por aqui só. E quem tiver algum relato sobrenatural, quiser enviar para nós, para a gente começar a ler algumas coisas assim, a gente pode fazer uns episódios especiais comentando sobre a experiência de vocês, se vocês foram para Sete Além ou não, ou algum caso sobrenatural que venha acontecendo. Tu não falou o tema não, né? Não, só falei que é sobrenatural. Ah, tá, porque tu falou Sete Além, Não. poxa, tá revelando o tema. Não é Sete Além, já vem. Eu, como ainda não tenho um tema definido, se quiserem mandar pra mim algum tema. Se quem quiser também alguma Mas ideia de vai- tema, comenta lá no Insta. No nosso Insta, que vai estar. Ou comenta aí aqui embaixo aí também. Não, Gente. vai ter que estar no Insta. É, Cada um, é, porque é, a gente verdade. não pode saber um Exato. do outro. E Então, também é isso. tem um e-mail nosso, se vocês quiserem mandar o relato de vocês, pode mandar, tá certo? Valeu, pessoal. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.